Herodes Agripa I foi um rei da Judéia no século I d.C., durante o domínio do Império Romano. Ele era neto de Herodes, o Grande, e governou entre 41 a 44 d.C. Agripa era conhecido por sua habilidade política e por tentar agradar tanto os judeus quanto aos romanos. Ele perseguiu os primeiros cristãos, incluindo o apóstolo Tiago, e prendeu Pedro. Durante um discurso público na cidade de Cesareia, o povo o aclamou como um deus, e ele aceitou o elogio sem hesitar. Imediatamente o anjo de Deus o feriu e ele foi consumido por vermes, vindo a falecer em agonia. Essa história está em Atos 12, 23. Corá, um levita que viveu durante o êxodo de Israel, no período em que os israelitas vagavam pelo deserto, por volta de 1440 a.C. Ele era primo de Moisés e Arão e liderou uma rebelião contra eles, questionando a sua autoridade e acusando-os de se colocarem acima do povo. Corá reuniu 250 pessoas, homens influentes, para apoiar sua causa. Deus interveio de forma dramática, ordenou que Moisés separasse os rebeldes e no dia seguinte a terra se abriu e engoliu Corá, sua família e seus seguidores, todos vivos. A terra se fechou sobre eles e eles desapareceram para sempre. Essa história está em Números 16, a partir do 31. Esse profeta anônimo viveu no período dos reinos de Israel e Judá, por volta de 900 a.C. Ele foi enviado por Deus para profetizar contra o rei Jeroboão, que havia erguido ídolos para desviar o povo de adorar em Jerusalém. O profeta recebeu uma ordem clara: não comer nem beber nada durante a sua missão e voltar por um caminho diferente. No caminho de volta, ele foi abordado por um velho profeta que o convenceu a desobedecer Deus e comer na sua casa. Como consequência, um leão o atacou e o aniquilou, mas curiosamente não se alimentou do corpo. O leão ficou ao lado do corpo junto com a jumenta, até que o velho profeta encontrasse o cadáver e o enterrasse. A história está em 1 Reis 13, 24 e 26. Uzá viveu durante o período do reinado de Davi, por volta de 1000 a.C. Ele era um dos homens que transportavam a Arca da Aliança, um objeto sagrado que representava a presença de Deus. A arca havia sido capturada pelos filisteus, mas foi devolvida após causar grandes problemas a eles. Davi decidiu levá-la de volta para Jerusalém, em uma carroça puxada por bois. Durante o transporte, os bois tropeçaram e a arca parecia que ia cair. Uzá, com boas intenções, tentou segurá-la, mas tocar na arca era proibido. Imediatamente ele foi fulminado por Deus e veio a falecer no local. Davi ficou com medo e decidiu deixar a arca na casa de Obed-Edom por 3 meses, antes de levá-la a Jerusalém. A história está em 2 Samuel 6, 6, 7. Absalão foi um filho do rei Davi, que viveu por volta de 1000 a.C. Ele era conhecido por sua beleza, e especialmente por seus longos cabelos, que cortava apenas uma vez ao ano. Absalão ficou famoso por sua rebelião contra o próprio pai, após vingar a honra da sua irmã, Tamar, que havia sido violentada por outro irmão, Amnon. Ele liderou uma revolta e chegou a tomar Jerusalém, mas durante uma batalha seus cabelos ficaram presos nos galhos de uma árvore, deixando-o pendurado e vulnerável. Joabe, comandante do exército de Davi, encontrou Absalão e o aniquilou com as lanças, ignorando as ordens de Davi para poupar a sua vida. A história de Absalão é contada em 2 Samuel 18, do 9 ao 15. Essa história aconteceu durante o ministério do profeta Eliseu, por volta de 850 a.C., no reino de Israel. Eliseu era sucessor do profeta Elias e realizava milagres em nome do Deus de Israel. Ele estava caminhando para Betel, uma cidade conhecida por sua idolatria, quando um grupo de jovens começou a zombar dele, chamando-o de careca. Esse ato não apenas era uma brincadeira, mas uma forma de desrespeito ao profeta de Deus. Eliseu os amaldiçoou em nome de Deus, e 2 ursas saíram da floresta, atacando e aniquilando 42 deles. O relato está em 2 Reis 2, 23 e 24. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel, governando por volta de 1050 a.C. Ele foi escolhido por Deus, mas acabou perdendo o favor divino por desobedecer às suas ordens. Saul faleceu em uma batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. Ferido por flechas e cercado por inimigos, ele pediu ao seu escudeiro que o aniquilasse para evitar ser capturado e humilhado. O escudeiro recusou. Então Saul caiu sobre a sua própria espada. O escudeiro, vendo o rei morto, também se aniquilou. A história está em 1 Samuel 31, do 4 ao 6. Abimeleque foi um juiz de Israel, filho de Gideão, que viveu por volta de 1100 a.C. Ele se autoproclamou rei após a morte de seu pai e governou com violência, aniquilando seus 70 irmãos para consolidar o seu poder. Ele atacou a cidade de Tebes, mas uma mulher jogou uma pedra de moinho em sua cabeça
do alto de uma torre, fraturando o seu crânio. Sabendo que ele estava mortalmente ferido, Abimeleque pediu ao seu escudeiro que o matasse com uma espada para evitar a vergonha de falecer pelas mãos de uma mulher. O escudeiro obedeceu, e Abimeleque veio a falecer. Essa história está em Juízes 9, 50, 54. Eglon foi um rei moabita que oprimiu os israelitas por 18 anos, por volta de 1200 a.C. Ele era um governante cruel e obeso, que havia se aliado aos amonitas e amalequitas para dominar Israel. Eglon foi atacado por um espião israelita chamado Eude, que se passava por um mensageiro. Eude entregou um presente a Eglon. Quando estavam a sós, sacou uma faca e o atingiu na barriga. A gordura de Eglon engoliu a faca e ele caiu no banheiro. Os servos pensaram que ele estava apenas aliviando-se, mas ao abrirem a porta, o encontraram sem vida. A história está em Juízes 3, 12 ao 25. Essa história aconteceu durante o cerco de Samaria, por volta de 850 a.C. Eliseu profetizou que a fome acabaria e que haveria comida abundante no dia seguinte. Um oficial duvidou, e Eliseu disse que ele haveria comida, mas não a comeria. No dia seguinte, os arameus que cercavam a cidade fugiram repentinamente, deixando para trás o seu estoque de comida. O povo invadiu os acampamentos abandonados, e o oficial foi colocado na porta para controlar a multidão, mas foi pisoteado por ela, e veio a falecer. O relato está em 2 Reis 7, 17 e 20. Jezabel foi uma rainha de Israel, esposa do rei Acabe, que viveu por volta de 850 a.C. Ela era filha do rei de Sidom e trouxe a adoração ao deus Baal para Israel, perseguindo os profetas de Deus. Após a morte de Acabe, Jeú, um general escolhido por Deus, tomou o trono e decidiu acabar com a família de Acabe. Quando Jezabel soube da chegada de Jeú, ela se maquiou e tentou seduzi-lo, mas Jeú ordenou que seus servos a jogassem da janela do palácio. Seu corpo, então, foi alimento para os cães, restando apenas o crânio, os pés e as mãos. Essa história está em 2 Reis 9, 30 a 37. Onã foi um dos filhos de Judá, que viveu por volta de 1800 a.C. Ele era irmão de Er, que havia falecido sem deixar filhos. Segundo o costume da época, Onã deveria se casar com a viúva do seu irmão, Tamar, para dar continuidade à linhagem. No entanto, ele se recusou a cumprir o seu dever, e sempre que se unia a Tamar, evitava que ela engravidasse, despejando seu sêmen na terra. Deus viu isso como uma grande desobediência e o fez falecer. Essa história está em Gênesis 38, do 8 ao 10. Zinri foi um oficial do exército de Israel que viveu por volta de 800 a.C. Ele assassinou o rei Elá, que estava embriagado, e tomou o trono para si. No entanto, seu reinado durou apenas 7 dias. O povo, liderado por Onri, se revoltou e sitiou a sua casa. Para não ser capturado, Zinri decidiu incendiar o palácio e acabou falecendo com ele junto. Essa história está em 1 Reis 16, dos 18 aos 19. Gedalias foi nomeado governador de Judá por volta de 586 a.C., após a queda de Jerusalém para os babilônios. Ele tentou a reconstrução da nação, mas ignorou avisos sobre um plano de assassinato arquitetado por Ismael, um membro da família real. Gedalias foi morto à traição durante um banquete. Curiosamente, o profeta Jeremias quase teve um fim parecido. Ele foi jogado num poço de lama por pregar mensagens que desagradavam os líderes de Judá. A história de Gedalias está em Jeremias 41, do 1 ao 3. Eutico foi um jovem que viveu no século I d.C., durante o ministério do apóstolo Paulo. Ele estava em Troade, onde Paulo pregava em um cenáculo no terceiro andar de uma casa. A pregação durou a noite toda, e Eutico, sentado na janela, adormeceu. Ele caiu da janela e faleceu na queda. Paulo, ao ser informado, desceu e o ressuscitou, permitindo que o sermão continuasse. Essa história está em Atos 20, 9 ao 10. Essas histórias mostram como a Bíblia está cheia de acontecimentos marcantes e cheios de detalhes curiosos. Qual dessas histórias mais te impressionou? Deixe nos comentários e não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!